Eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que elas têm fé em Deus. E eu acho isso bonito. E também acho isso curioso. Curioso porque elas falam que têm fé em Deus, porém, nós não, isso não é percebido no dia a dia, no trato delas. Conversando ontem com um colega sobre isso, eu dei a seguinte ilustração para ele. Muitas pessoas, quando você vai conversar com elas, elas reclamam do trabalho, elas estão insatisfeitas com o salário, insatisfeitas com a equipe que trabalha com ela, com o patrão, com o emprego, com os clientes, insatisfeitas com um monte de coisa. Porém, todos os dias, 4h30, 5 horas da manhã, elas levantam e vão trabalhar, mesmo estando insatisfeitas com o trabalho. Agora, quando se refere às coisas de Deus, as pessoas falam que amam a Deus, falam que gostam da igreja, falam que gostam das coisas que a Bíblia nos ensina. Porém, elas não oram, elas não leem a Bíblia, elas não têm uma vida devocional e elas não têm uma vida congregacional. Não é um negócio muito doido? Porque para o emprego, ou seja, para o dinheiro, que é algo que elas não gostam de estar, elas se dispõem a fazer todos os dias, mesmo não gostando. Mas para Deus, que é alguém com quem elas dizem ou de quem elas dizem que amam, elas não se relacionam, elas não fazem, elas não buscam, elas não se dispõem. Quantas vezes você deixou de ir ao seu emprego no último mês porque você estava cansado? Você faltou emprego alguma vez nesse mês porque estava cansado? Agora, quantas vezes você deixou de ir à igreja porque estava cansado? Quantas vezes você deixou de ler a Bíblia porque estava cansado? Eu tenho certeza que você não deixou de atender nenhum dos clientes na sua empresa. Você não deixou de atender os fornecedores da sua empresa. Você cumpriu os seus papéis na sua empresa, mesmo estando cansado, porque ali você teria dinheiro no final do mês, no dia do pagamento. Mas para as coisas de Deus, a mínima coisa, ir para a igreja uma vez por semana, para muitos já é muita coisa. Para muitos já é o suficiente para se queixarem e falarem assim: ah, eu não aguento essas coisas de igreja, porque o pessoal de igreja fica. Sabe, gente, como você pode amar a Deus e não amar o corpo desse Deus? Porque a Bíblia nos ensina que a igreja, ela é o corpo de Cristo. Você já imaginou se o seu dedo decidisse sair de você e ele falasse assim: olha, eu amo você, mas eu vou me soltar da sua mão? O que aconteceria com ele? Ele morreria, ele necrosaria. A mesma coisa acontece com aquelas pessoas que dizem que amam a Deus, mas não estão conectadas ao corpo de Deus, que é a igreja. Elas acabam morrendo espiritualmente. E aí nós vemos pessoas que ficam bêbadas, que bebem muito, pessoas que traem, pessoas que se drogam, pessoas que mentem descaradamente, pessoas que fazem o mal para os outros e para si mesmos, pessoas que se envolvem com vários relacionamentos, pessoas que, enfim, fazem tantas coisas que a Bíblia não aprova, pelo contrário, reprova duramente. Essas pessoas dizem que amam a Deus, mesmo fazendo coisas que desagradam a Deus. E eu acho isso muito louco, porque quando nós vamos para a Bíblia, e isso é legal, porque assim, não quer dizer que aquela pessoa que está trancada dentro da igreja, que está fazendo tudo, indo todos os dias, não quer dizer que ela tem garantia alguma, porque a fé é um conjunto de coisas. Nós lemos na Bíblia histórias como as dos filhos de Eli, que eram sacerdotes do Deus Altíssimo, sacrificavam a Deus, recebiam as ofertas do povo de Israel para apresentar a Deus, viviam no templo, no tabernáculo, porém eles não foram aceitos por Deus, porque a entrega deles a Deus não era completa. Nós vemos também a história de Ananias e Safira, por exemplo, que era um casal que congregava junto aos apóstolos de Jesus ali no livro de Atos, e eles venderam um terreno que tinham e deram uma oferta muito grande à igreja. Mas essa oferta muito grande que eles deram à igreja não foi maior do que a mentira que eles inventaram antes disso. E por isso eles não agradaram a Deus. Tem também a história de Caim, que apresentou uma oferta a Deus. Mas a Bíblia fala que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque ele estava corrompido dentro dele, sabe?
o fato de nós fazermos uma coisa ou outra, não nos garante que nós estamos limpos diante do Senhor. Por isso, nós não podemos nos deter em fazer uma coisa ou outra, mas nós devemos buscar fazer toda a boa obra do Evangelho com excelência, com o coração entregue. Nós devemos buscar ser testemunha para os fiéis, padrão para os fiéis. Nós devemos buscar ter uma vida irrepreensível, perfeita. E você pode falar assim: poxa, William, mas é impossível ter uma vida perfeita. Mesmo que fosse impossível ter uma vida perfeita, isso não te dá motivo, não me dá motivo para nós abandonarmos a busca pela perfeição. Porque Jesus Cristo falou: sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se ele falou, nós devemos buscar ser, nós devemos praticar, correr atrás disso. Ai, William, mas é muito difícil. O fato de ser difícil não nos livra de continuar tentando, buscando ou fazendo. Não é porque é difícil que eu tenho que abandonar e me entregar a fazer o que é errado. Não, pelo contrário. Se eu sei que é difícil buscar a perfeição e a santidade em Deus, aí é que eu preciso me santificar mais. Aí é que eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, dedicar mais tempo a Deus. E quanto mais tempo eu dedico a Deus, mais leve vai ficando cumprir. Eu estava lendo em Provérbios agora de madrugada, e olha o que diz Provérbios. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Eu anotei aqui do ladinho. O justo acha normal fazer algo que para os outros é fantástico. Sabe? Para o justo, para quem está justo, para quem está buscando o Senhor, é fácil fazer o correto. É fácil para o marido que é justo amar a sua esposa, cuidar dos seus filhos, ser fiel dentro de casa. É fácil para o amigo que é justo ser leal aos seus amigos. É fácil para o fiel que é justo ser fiel e ser leal em sua igreja. Servir a sua igreja é fácil quando se é justo. Agora, quando não se alcançou a justificação, quando não se alcançou o status de justo diante de Deus, até mesmo parar 20 minutos no dia para ler a Bíblia se torna difícil. Quantas pessoas estão, gente, na igreja, mas elas não leem a Bíblia? Elas não tiram um minuto de oração no dia delas. Não tiram 5 minutos de oração, 10 minutos, quanto mais 1 hora. Jesus virou para os discípulos dele e disse assim: vocês não puderam vigiar 1 hora comigo. Esse texto me impacta, porque ele demonstra que Jesus esperava que aqueles amigos, aqueles discípulos, orassem pelo menos 1 hora com ele. Mas nós, muitos de nós, dizem que amam a Cristo, mas não conseguem ficar 1 hora com ele em oração, em leitura da palavra, em 24 horas do dia. Não é um fato curioso? Eu acho muito curioso. E com esse vídeo, eu quero te trazer a consciência, eu quero despertar em você, para que você ative o modo inteiro da sua fé. Que você não faça apenas uma coisa e ache que isso é o suficiente. Que você não apenas vá para a igreja 1 vez por semana e ache que isso é suficiente. E esqueça que você pode orar durante a semana, você pode ler a Bíblia durante a semana, você pode viver uma vida dedicada a Deus durante a semana também. Sabe, vamos abandonar esse evangelho de apenas uma coisa. De pessoas que fazem uma coisa e acham que isso já está ótimo para Deus, quando na verdade Ele fez tudo por nós. Tudo. Tudo que o ser humano não conseguiu fazer, Deus fez por nós. Agora é a sua vez, é a minha vez de fazermos tudo por Ele, tudo pelo próximo, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado na nossa vida. Eu recomendo a você que você faça isso e oro para que Deus mova o seu coração a viver um evangelho inteiro, entregue, e para que você, em nome de Jesus, possa apresentar esse evangelho a todos aqueles que estão ao seu redor.